Olá e seja bem-vindo ao Saba. O vídeo do Milton Dantas aborda o tema do fim das aposentadorias e pensões acima do salário mínimo. Ele explica que, com o aumento do salário mínimo para R$ 1.412 em 2024, aposentados e pensionistas que recebiam até R$ 1.360 passaram a receber o mesmo valor. Isso significa que, na prática, eles perderam o benefício acima do mínimo. O apresentador do vídeo chama a atenção para o fato de que o INSS publicou uma postagem nas redes sociais afirmando que a afirmação de que as aposentadorias e pensões acima do salário mínimo foram extintas é falsa. No entanto, ele afirma que essa afirmação é verdadeira e que pode ser comprovada com cálculos simples. O apresentador também questiona a justificativa para o governo tratar os aposentados e pensionistas de forma diferente dos trabalhadores assalariados. Ele afirma que os aposentados e pensionistas também contribuíram para a Previdência Social e que têm o direito de receber um benefício justo. Por fim, ele pede aos aposentados e pensionistas que denunciem o caso ao Ministério Público. Aqui está uma explicação mais detalhada do vídeo, em linguagem simples. O salário mínimo é o valor mínimo que um trabalhador deve receber por hora trabalhada. No Brasil, o salário mínimo é definido pelo governo federal e é reajustado anualmente. No ano de 2023, o salário mínimo foi reajustado em 4,6%. No ano de 2024, foi reajustado novamente, desta vez em 3,71%. O apresentador do vídeo explica que, com o aumento do salário mínimo para R$ 1.412 em 2024, aposentados e pensionistas que recebiam até R$ 1.360 passaram a receber o mesmo valor. Isso significa que, na prática, eles perderam o benefício acima do mínimo. Por exemplo, um aposentado que recebia R$ 1.350 passou a receber R$ 1.412 em 2024. O aumento de R$ 62 não foi suficiente para compensar a perda do benefício acima do mínimo. O apresentador do vídeo chama a atenção para o fato de que o INSS publicou uma postagem nas redes sociais afirmando que a afirmação de que as aposentadorias e pensões acima do salário mínimo foram extintas é falsa. No entanto, ele afirma que essa afirmação é verdadeira e que pode ser comprovada com cálculos simples. Para provar sua afirmação, ele faz o seguinte cálculo: salário mínimo em 2023, R$ 1.332. Aumento do salário mínimo em 2024, 3,71%. Salário mínimo em 2024, R$ 1.412. Salário acima do mínimo em 2023, R$ 1.360. Aumento do salário acima do mínimo em 2024, 3,71%. Salário acima do mínimo em 2024, R$ 1.410. Diferença entre o salário mínimo em 2024 e o salário acima do mínimo em 2024, R$ 2. Como podemos ver, o cálculo do apresentador mostra que o salário acima do mínimo em 2024 é apenas R$ 2 maior do que o salário mínimo. Isso significa que, na prática, os aposentados e pensionistas que recebiam até R$ 1.360 perderam o benefício acima do mínimo. O apresentador também questiona a justificativa para o governo tratar os aposentados e pensionistas de forma diferente dos trabalhadores assalariados. Ele afirma que os aposentados e pensionistas também contribuíram para a Previdência Social e que têm o direito de receber um benefício justo. Por fim, ele pede aos aposentados e pensionistas que denunciem o caso ao Ministério Público. A denúncia ao Ministério Público pode ajudar a garantir que os direitos dos aposentados e pensionistas sejam respeitados. #hashtag aprofundando na polêmica do fim das aposentadorias acima do mínimo, continuando a partir do vídeo de Milton Dantas.
Vamos mergulhar mais fundo na controversa questão do suposto fim das aposentadorias e pensões acima do salário mínimo no Brasil. Argumentos do vídeo. Cálculo do impacto do reajuste. O vídeo demonstra como o aumento de 3,71% aplicado aos benefícios acima do mínimo resulta em valores, na maioria dos casos, abaixo do novo salário mínimo de R$ 1.412. Por exemplo, alguém que recebia R$ 1.350 teria um aumento de apenas R$ 50,27, chegando a R$ 1.400,27, ou seja, R$ 11,73 abaixo do novo mínimo. Defasagem histórica. O vídeo denuncia a erosão progressiva do poder de compra dos aposentados e pensionistas que recebem acima do mínimo, principalmente devido à falta de reajustes baseados na inflação real ao longo dos anos. Em compreensão do INSS, a discordância do INSS com a afirmação de fim das aposentadorias acima do mínimo é criticada no vídeo, sendo argumentado que na prática esse segmento perde o benefício de um valor acima do básico. Tratamento diferenciado. A disparidade na valorização entre aposentados e assalariados é questionada, enquanto o salário mínimo recebe consideração constante. As aposentadorias acima dele ficam sujeitas a reajustes menores, gerando sensação de injustiça. Além dos argumentos, perspectivas econômicas. Alguns especialistas argumentam que a prioridade na recuperação econômica pós-pandemia justifica o foco no aumento do salário mínimo, pois impulsiona o consumo e a atividade econômica. No entanto, outros criticam a falta de medidas complementares para proteger o poder de compra dos aposentados, gerando uma recuperação desigual. Argumentos do vídeo. Cálculo do impacto do reajuste. O vídeo demonstra como o aumento de 3,71% aplicado aos benefícios acima do mínimo resulta em valores, na maioria dos casos, abaixo do novo salário mínimo de R$ 1.412. Por exemplo, alguém que recebia R$ 1.350 teria um aumento de apenas R$ 50,27, chegando a R$ 1.400,27, ou seja, R$ 11,73 abaixo do novo mínimo. Defasagem histórica. O vídeo denuncia a erosão progressiva do poder de compra dos aposentados e pensionistas que recebem acima do mínimo, principalmente devido à falta de reajustes baseados na inflação real ao longo dos anos. Em compreensão do INSS, a discordância do INSS com a afirmação de fim das aposentadorias acima do mínimo é criticada no vídeo, sendo argumentado que na prática, esse segmento perde o benefício de um valor acima do básico. Tratamento diferenciado. A disparidade na valorização entre aposentados e assalariados é questionada. Enquanto o salário mínimo recebe consideração constante, as aposentadorias acima dele ficam sujeitas a reajustes menores, gerando sensação de injustiça. Além dos argumentos, perspectivas econômicas. Alguns especialistas argumentam que a prioridade na recuperação econômica pós-pandemia justifica o foco no aumento do salário mínimo, pois impulsiona o consumo e a atividade econômica. No entanto, outros criticam a falta de medidas complementares para proteger o poder de compra dos aposentados, gerando uma recuperação desigual. Impactos sociais. A queda do poder aquisitivo dos aposentados e pensionistas acima do mínimo pode afetar sua qualidade de vida, limitando gastos com saúde, lazer e necessidades básicas. Isso pode aumentar a vulnerabilidade social e a demanda por serviços assistenciais. Aspectos legais. A polêmica também esbarra em interpretações da Constituição Federal. Enquanto alguns argumentam que o artigo 24, inciso 12, garante a reposição integral da perda da inflação para benefícios previdenciários,
Outros apontam que a vinculação ao salário mínimo não se aplica necessariamente a todos os valores acima dele. Caminhos para o futuro. Mobilização social. A pressão por parte dos sindicatos, associações de aposentados e movimentos sociais é crucial para levar a pauta ao debate público e pressionar por soluções. Diálogo e busca de consenso. É importante buscar o diálogo entre governo, entidades representativas e especialistas para encontrar alternativas que equilibrem a valorização do salário mínimo com a manutenção do poder de compra dos aposentados e pensionistas. Medidas complementares. O governo poderia implementar medidas específicas para preservar o poder de compra dos aposentados acima do mínimo, como reajustes diferenciados baseados na inflação real ou isenções fiscais. Ativismo jurídico. A via judicial também pode ser utilizada para buscar a garantia dos direitos previdenciários através de ações coletivas ou individuais. Conclusão. A questão do suposto fim das aposentadorias acima do mínimo é complexa e merece análise aprofundada. É importante considerar os argumentos de ambos os lados e buscar soluções que garantam a sustentabilidade do sistema previdenciário e, ao mesmo tempo, protejam o poder de compra e a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas. Cabe aos cidadãos, entidades representativas e governo dialogarem e encontrarem formas justas e equilibradas para enfrentar esse desafio social. Obrigado por assistir. Inscreva-se no Saba.